Fala, meus queridos, estou aqui para o último vídeo de revisão, acho que, se não me engano, o quinto vídeo, tá? Falando um pouquinho dos erros numéricos, tá? Quanto aos erros numéricos, pessoal, eu sugiro, né, que vocês façam uma leitura atenta quanto aos tipos de erros, né? O que é o erro de truncamento, o que é o erro de aproximação, o que é o erro inerente ao dado, o que é o erro inerente ao modelo, o que é erro de propagação, né? Para vocês terem aquele conceitual, né? O que quer dizer cada um desses tipos de erro, tá? Principalmente também como calcula o erro absoluto, o erro relativo, tá? Porque pode estar aparecendo na avaliação de vocês alguma pergunta técnica, né? Alguma pergunta de definição, né? O que é esse? Ou analise as afirmações, né? Por exemplo, 2, 3, Cada uma das afirmações, por exemplo, corresponde a qual tipo de erro, né? Daí você tem que ali, número 1 é o erro absoluto, número 2 é o erro relativo, número 3 é o erro de propagação, tá? Então pode estar aparecendo alguma pergunta desse tipo. Então dê uma lida, né, sobre a característica, deixa anotado quais são as características de cada tipo de erro, porque pode ser que apareça. Tá? Vou trazer aqui duas questões em questão de cálculo. Né? Então, na descrição técnica de um medicamento, é apresentado que o princípio ativo apresenta massa igual a M igual a 50 mais ou menos 0,1 mcg. Né? Então, milicentigrama. Tá? É um valor bem pequenininho. Estipule o intervalo de confiança para a massa do princípio ativo e o valor do erro relativo aproximado. Tá? Então, bom, gente, o intervalo de confiança, como a gente viu, ele é nada mais dado pelo valor exato m, ele vai ser, então, dentro de um intervalo, tá? Na qual o limitante inferior ele é o valor aproximado, a massa aproximada, menos o erro absoluto da massa, tá? E o limitante superior é o valor aproximado da massa, mais o erro absoluto que foi inferido nessa medição. Tá? Então, nesse caso, nós teremos aqui 50 menos, né, 0,1, ficou parecendo sigma, né, o Delphi, menor ou igual a m, menor ou igual a 50 mais o 0,1. Perfeito? Então, nós vamos ter que o nosso intervalo ele vai de 49,9 menor ou igual a massa, menor ou igual a 50,1 milicentigramas, o valor exato. Né? Então a gente tem uma confiança que a massa exata está dentro desse intervalo. E ele pede o erro relativo aproximado. Né? Normalmente a gente fala em percentual. Então o erro relativo ele é o erro absoluto dividido pelo valor aproximado, tá? X aproximado, vezes 100, isso para dizer em percentual, tá? Então, nosso erro relativo nesse caso vai ser de 0,1, né? Dividido por 50, que é o valor aproximado, vezes aqui, então, 100. Tá? Posso simplificar 50 por 100? Posso, né? 50 simplificado por 100 dá 2. Então, eu vou ter aqui 0,2% de erro. Né? E segundo as definições que a gente viu, é algo pequeno, né? É um erro bem pequenininho. Tá? Vamos fazer mais um. A velocidade veicular, normalmente, né, um velocímetro veicular, na verdade, normalmente apresenta um erro relativo aproximado de 5% sobre o valor de sua medição. Tá? Em alguns países da Europa, esse valor pode ser próximo de 10%. Tá? Então, eu tinha trazido o caso do radar, né? Então quer dizer que o velocímetro veicular também acontece isso. Normalmente, tá, ele é configurado, só para vocês terem ideia, normalmente ele é configurado para dar a medição de maior valor. Tá? Então ele tem um erro, né? Ele vai medir numa certa faixa, eu vou calcular isso para vocês e mostrar, mas realmente o velocímetro ele sempre mostra a maior velocidade que você deve estar dentro daquele intervalo. Para quê? Por questão de segurança. Exemplo, se o velocímetro marca 100 km por hora, quer dizer que você está a menos de 100 km por hora. Nunca mais. Tá? Mas professor, o intervalo diria que... sim, ele diria que você estaria, por exemplo, entre 90 e 100, tá? Então ele iria apresentar para você 100. Ele tem essa característica, tá?
por precaução. É melhor mostrar que você está a mais do que mostrar que você está a menos. Perfeito? Né? Por questão de segurança, pense-se nesse formato. Então, ele tem essa configuração. Mas, bom, aqui ele diz sobre esse erro relativo de 5%. Tá? Então, a marcação, que no caso aqui, considerando que o erro relativo aproximado do velocímetro é de 5%, tá? Então ele fala que pode ser até de 10%, mas considerando 5%, determine o valor do erro absoluto e o intervalo de confiança para a aferição de uma velocidade de 120 km por hora, feita por esse velocímetro. Tá? Então vamos lá, né, gente? O que é o erro absoluto? Né? A gente viu que o erro relativo, tá, é o erro absoluto dividido pelo valor aproximado. Tá? Então a gente pode dizer que o erro absoluto ele é igual ao valor aproximado vezes o erro relativo. Tá? Isso nos leva então que o nosso erro absoluto vai ser dado pela medição de 120 km por hora vezes o erro relativo que é de 5%. Então 5 sobre 100. Perfeito? Posso simplificar aqui e aqui. Tá? 5 vezes 12 vai dar 60. 60 dividido por 10 é 6. Tá? 6 o quê? 6 km por hora de erro. Tá? Isso nos indica, então, que a velocidade exata do veículo ela vai estar entre 120 menos 6, que é o erro absoluto, e 120 mais 6. Tá? Então a velocidade do veículo vai estar entre 114 km por hora até 126 km por hora. Ou velocidade exata é igual a 120 mais ou menos 6, isso em quilômetros por hora. Tá? Então, essa é a estimativa. Como eu comentei, né, no caso de um veículo, né, existe uma configuração, tá, que ele faz a verificação, por exemplo, de 120, mas na hora dele mostrar para você esse valor, ele vai te mostrar 126. Tá? Então lembrando, você está entre algo entre 114 e 126, o velocímetro normalmente ele vai mostrar que você está a 126. Tá? Por quê? Segurança. Tá? Mostrar uma velocidade maior do que a verdadeira, tá? O limite superior, traz mais segurança, porque a tendência da pessoa é que se ele acha que essa velocidade está muito alta, ele vai reduzir. Tá? Ele vai diminuir a velocidade. Então ele está trafegando com uma velocidade bem menor, na verdade. Tá? Mas essa é a relação que nós temos. Certo, gente? Espero que essa revisão, né, sinceramente, ela ajude vocês a fazerem a prova. Tá? Façam a prova com calma, né? Vejam o que for possível, né, durante aí, a semana. Né? Eu sei que ficou um pouco tardio aí a revisão, não consegui colocar antes do final de semana, mas espero que vocês tirem bom proveito e, claro, vão muito bem na avaliação. E até então, quarta-feira, eu estarei lá, mesmo pelo meeting, né, acompanhando a avaliação de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Tá? Grande abraço e até quarta-feira. Fui!